A paz do Senhor a todos, um bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero fazer a leitura com os irmãos do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Diz o texto: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Eu quero também ler com os irmãos mais uma passagem que se encontra em Marcos capítulo 2, versículos 13 e 14. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E, levantando-se, o seguiu. Meus irmãos, o que sempre me chamou muita atenção nessas duas passagens é o fato de que Jesus, ao passar pelos seus discípulos, sem muitas palavras, sem muita argumentação, sem um trabalho de convencimento prévio, simplesmente olhava para os discípulos e dizia: segue-me. E esses discípulos, que não eram crianças, não eram jovens, não eram adolescentes, não eram pessoas inexperientes, mas já eram pessoas vividas, eram homens simples, mas pessoas vividas. Eles simplesmente abandonavam aquilo que estavam fazendo e seguiam Jesus. Mas em todas essas situações, o que nós temos são pessoas que estavam levando suas vidas normais, trabalhando normalmente, e que de repente Jesus passa por elas, sem que elas tenham sido previamente avisadas de que ali estaria Jesus, de que Jesus estaria passando por ali, de quem era Jesus até mesmo. De repente Jesus passa por essas pessoas e lança uma palavra: vem e me segue. E de alguma forma, essa palavra entra dentro do coração dessas pessoas e leva essas pessoas a tomar uma decisão tão radical quanto essa de largar a sua vida e de passar a seguir aquele homem que elas nunca tinham visto, que elas não sabem quem era. Chega a ser, de certa forma, assustador isso. É difícil de se compreender, de se entender isso. Até o momento em que Jesus faz a mesma coisa com você. Porque no momento em que o Senhor passa por você e diz: vem e me segue, você consegue entender o que esses homens sentiram e por que eles tomaram essa decisão. Eu sei que a forma como Jesus chama um e chama outro também varia. Eu sei que o momento da vida em que Jesus chama uma pessoa não é o mesmo momento da vida em que Jesus chama outra pessoa. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim, é que quando Ele chama, Ele não precisa dizer muita coisa. Você sabe que Ele está te chamando. E você sabe quem está te chamando. O chamado de Jesus é realmente algo muito forte. E só Ele pode fazer da forma como Ele faz. Apesar da força com que esse chamado nos toca, eu posso observar na palavra de Deus e também na vida de pessoas que já foram chamadas por Jesus, que esse chamado é, na verdade, um convite. Que
para alguns é irresistível, mas para outros pode não ser. É por isso que eu quero ler com vocês também o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 26. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E aqui o que eu vejo nessa passagem é a clara demonstração de que esse vem e segue-me é apenas um convite forte, um convite marcante, mas um convite que você pode aceitar ou não aceitar. Esse convite, ele vai exigir que você esteja disposto, ou que você esteja disposta a transformar a sua vida, a abrir mão de coisas, a abrir mão de relacionamentos, a abrir mão de pessoas. Esse convite vai exigir de você alguns sacrifícios, algumas renúncias, e nem todos estão dispostos. Nem todos estão dispostos a abrir mão daquilo que o seu próprio coração acabou cultuando, o seu próprio coração acabou idolatrando. Nem todos estão dispostos. Nós vemos que no caso de Simão e André, seu irmão, nós vemos que no caso de Tiago e João, nós vemos que no caso de Levi, essas pessoas estavam dispostas a mudar o rumo de suas vidas. E quando receberam o convite, sabendo intimamente quem estava convidando, aceitaram o convite. E suas vidas nunca mais foram as mesmas. Suas vidas foram radicalmente transformadas. E através de suas vidas, o mundo foi radicalmente transformado. Mas a Bíblia também nos mostra a história de um jovem que recebeu o mesmo convite: vem e segue. Mas que quando percebeu que para aceitar esse convite teria de abrir mão de outras coisas que para ele eram prioritárias, saiu daquele lugar triste e se distanciou de Jesus. Mas para finalizar, o texto nos mostra que, ainda assim, com toda essa dificuldade de abrir mão daquilo que estava em seu coração, Jesus lança uma palavra final de esperança. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Isso significa que o convite, ainda que inicialmente desprezado,
pode ser refeito, pode ser renovado por Deus. Isso significa que se você, num primeiro momento, não compreendeu que estava sendo chamado, ou se seu coração compreendeu que estava sendo chamado, mas relutou em abrir mão de algumas coisas que seriam necessárias para que você seguisse a Cristo, Deus pode renovar o convite. Deus pode proporcionar a você um coração novo, disposto a renunciar a algo pequeno em troca de uma vida eterna. Se você hoje está sentindo que Deus está falando com você, se você nesse momento está sentindo que o Senhor Jesus, por essa palavra, está te convidando a segui-lo, aceite o convite. Não relute. Eu asseguro para você que mesmo sem você saber direito para onde você estará indo, você não poderá ir para um caminho melhor, para um destino melhor. Um bom dia novamente a todos. Que a paz do Senhor esteja com vocês.